Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma videoaula da disciplina de Administração da Produção 2. Hoje a gente vai dar continuidade ao tema Teoria das Restrições. Nós vamos procurar aprofundar um pouco mais nessa técnica, né, de análise de restrições ou gargalos, que é tão importante para o processo contínuo de melhoria, seja de um sistema de produção ou de qualquer outra atividade, né, administrativa, inclusive. É possível implementar essa teoria. E aproveitando, já reforço que eu postei já 2 links ali de cases de sucesso, de empresas relatando, né, a aplicação da teoria das restrições e trazendo os benefícios gerados por essa técnica. Então, peço que vocês também assistam esses vídeos, que eu acredito que vai ajudar vocês a compreenderem a importância do conhecimento dessa teoria, tá bom? Então, já entrando aqui direto no tema, né, o lead time é um aspecto, um indicador muito importante da medição da produtividade, da eficiência de um sistema, né? Só relembrando, é o tempo entre a colocação do pedido e a entrega desse produto propriamente dito. Então, qualquer desvio que ocorra nesse caminho, desde a colocação do pedido até a entrega do produto, obviamente que vai ter um impacto no lead time. Por isso que é importante que se faça uma análise de todas as etapas, de todos os processos envolvidos dentro de uma operação, seja de produção de um produto ou de serviço, para que se reduza esses desvios, né, e, consequentemente, haja uma diminuição no tempo, né, do lead time, ok? Então, se houver qualquer fila, qualquer gargalo nesse processo, automaticamente o seu tempo do lead time vai aumentar, né? Então, eu vou trazer um exemplo prático aí de uma pizzaria. Então, a gente vai analisar as diversas etapas nesse processo e vai ver como que a melhoria no desenvolvimento de um processo tem um impacto direto no lead time total da operação, tá? Então, a teoria das restrições, ela diz que todo processo, ele sempre vai ter um gargalo, sempre vai ter uma atividade que vai estar performando num volume menor que outras atividades. Então, é necessário que se faça um estudo nela e veja se é possível desenvolver algum processo de melhoria para aumentar essa capacidade de produção. E isso, novamente, sempre vai ter um impacto no lead time. Todo o processo de análise de gargalo, de melhoria, de remoção dos gargalos, sempre vai demandar um investimento, seja a compra de mais equipamentos, contratação de pessoas, investimento em novas tecnologias, né? É a busca para se melhorar determinado processo. Então, comprar mais uma máquina, ou investir numa máquina com uma capacidade de produção maior, contratar mais pessoas para que se possa melhorar esse processo, ou implementar um sistema para agilizar a operação, são algumas das ações que normalmente se realizam, né, na análise de gargalos. Porém, é importante que se faça uma análise minuciosa desses investimentos, né, para entender se o investimento realizado vai gerar uma melhoria que justifique esse esforço aí financeiro, se vai gerar o retorno esperado, né? Então,
É sempre importante fazer essa ponderação. Caso o investimento não justifique o retorno, então ele está otimizado, ele já atende, você já está trabalhando ali na, na condição ideal, pelo menos momentaneamente, né? Então, o investimento não seria justificável, né? Você não conseguiria apresentar isso aí para a direção da empresa, uma vez que o retorno, o retorno não vai pagar o investimento feito. Então, uma das técnicas utilizadas para se trabalhar na eliminação de gargalos é o princípio do tambor, pulmão, corda, tá? Eu vou explicar rapidamente cada um deles. O tambor. A gente viu na aula passada que o gargalo, ele que vai ditar o ritmo da produção, certo? Então, ele seria o tambor, ele que vai dizer o ritmo que a produção vai atuar. O pulmão vai ser um estoque de segurança que se realiza antes do tambor para garantir que esse tambor consiga manter esse ritmo de produção, né, para que não haja uma parada inesperada do tambor comprometendo toda a produção. Então você sempre vai ter um estoque garantindo o estoque no processo, né, garantindo a alimentação constante do tambor. E a corda vai ser uma ferramenta, um indicador que você vai implementar depois do tambor. Então, toda vez que o tambor processar um lote, por exemplo, de produtos, essa corda ela vai puxar a produção. Então, ela vai informar as etapas anteriores que o tambor liberou um lote, logo o processo precisa avançar novamente. Ok? Então, ela vai sempre puxar a produção. Olha, então o tambor, a determinada atividade ali que a gente chamou de tambor, né, que é o gargalo, ela terminou de fabricar um lote, a gente vai avisar, né, a gente acorda, né, vai avisar as etapas anteriores que elas devem dar continuidade ao processo produtivo. Então, a gente vai garantir a agilidade, né, nesse processo, para que ele ocorra sempre de forma contínua, né, que é o esperado. Então, como eu disse, o tambor é o componente do processo identificado como gargalo, então ele que vai ditar o ritmo de produção, tá? Uma vez que a gente já viu isso aí, eu vou até trazer uma figura ilustrando que é sempre o gargalo que dita a capacidade de produção. Então eu trago um exemplo. Se o tambor fabrica 12 peças por hora, a produção, né, o ritmo de produção vai ser de 12 peças por hora. Então, caso esse componente, essa etapa do processo falhe, tem alguma parada, por qualquer, seja por falta de matéria-prima ou por quebra, ela vai ter um impacto direto na produtividade do processo. Afinal, ela que dita o ritmo de produção. Então, a gente cria esse conceito aí do pulmão, né, para garantir que não ocorra essa parada. Eu trago essa figura aqui só para ilustrar, né, caso alguém esteja com dúvida, poxa, por que o gargalo que dita o ritmo da produção? Então, vamos olhar rapidamente essa figura que eu já apresentei na aula passada. A gente tem o processo A, B, C, D e E, tá? Um sistema de produção qualquer. E logo embaixo a gente tem as suas respectivas capacidades de produção. Então, perceba que o processo A ele produz 11 peças por dia. Ele produziu 11 peças, ele passa essas 11 peças para a próxima etapa. O processo B vai produzir 5 peças. Ok? Desculpa, 9 peças. Correto? O processo B terminou de produzir as 9 peças, ele vai passar essas 9 peças para o C. O C, ele é o gargalo, ele produz 5 peças por dia. Então, ele vai conseguir processar das 9, ele vai conseguir processar somente 5. Ok? Ele vai passar 5 peças para o processo D.
Só que o processo D tem uma capacidade de produção de 8, mas ele vai receber somente 5 do processo C. Então ele vai processar essas 5 do processo C, vai trabalhar com capacidade ociosa, ele poderia processar mais, mas o gargalo somente 5. Aí o processo D processou 5 peças, envia essas 5 peças para o E, processar 15 peças, mas ele vai receber somente 5 peças do D, processar essas peças, e encerra o processo de produção com 5 peças. Então, entenderam por que o galo dá o ritmo de produção? Então, esse é o exemplo que eu achei legal trazer. Então, uma forma de garantir que o gargalo, né, o tambor, não pare de produzir, continue ditando o seu ritmo de produção, é criar um estoque de segurança. Então, ali no meio do processo produtivo, logo atrás desse tambor, garantindo sempre a alimentação desse processo. E esse estoque vai ser chamado de pulmão, ok? Então, como eu falei agora da corda, né, é necessário que você tenha um tipo de sinal, então, um indicador, né, mostrando que o tambor terminou de concluir uma peça, um lote, que seja, e ele vai informar o início do processo que foi concluído esse lote. Então, já para não vai esperar todo o processo produtivo se concluir para dar início ao novo ciclo, entendeu? O pulmão terminou, o tambor terminou de processar as peças, a pizza, a atividade que for, essa corda, que é um sinal, é um indicador, ele vai informar automaticamente as etapas anteriores para elas retomarem o processo produtivo, entendeu? Então, vai garantir que ele sempre vai estar girando ali de uma forma mais rápida possível. Então, ela vai sempre puxar a produção, ok? Então, aqui eu trago uma ilustração para, acho que facilitar essa nossa análise, né? A gente vai ter o processo A, o B e o C. O processo B é o nosso tambor. Percebam que atrás dele tem um pulmão, um estoque no meio do processo, entre o A e o B. Mas esse pulmão é para alimentar sempre o processo B, que é o nosso tambor. E assim que ele liberar um lote ou uma peça, tem a corda aqui embaixo que já vai avisar o processo A para ele reiniciar novamente, para ele mandar mais peça, ok? Para o processo B processar. Então, é uma forma de você deixar o processo mais ágil e trabalhar sempre no limite do tambor, no caso do gargalo, ok? É uma forma de melhorar, garantir uma alta produtividade. Ele sempre vai trabalhar no limite. No meio produtivo, eles falam suar o ativo. Você vai tirar o máximo possível dele, uma vez que ele é o gargalo. Então vamos lá, para quem está com fome aí, vamos analisar o processo de uma pizzaria, ok? Acho que para ficar mais claro aí. Então vamos olhar rapidamente as etapas do processo aqui da pizzaria. Então eu vou falar o processo e se vocês olharem embaixo já tem o tempo de cada um desses processos. Então anotar o pedido, abrir a massa, rechear a massa, assar no forno a gás, embalar a pizza e entregar a pizza, tá? Tranquilo. Percebam que de cara, assim, olhando os tempos, a gente já vê que o gargalo é o forno a gás. Ele leva 10 minutos para assar uma pizza. Perceba as outras etapas. 1 minuto para anotar o pedido, 2 minutos para abrir a massa, 5 minutos para rechear, 10 minutos para assar a pizza, 2 minutos para embalar e 5 minutos para entregar a pizza. Ok? Embaixo tem a produtividade. Para facilitar a análise, a gente vai considerar que esse tempo é referente a uma pizza, tá? Anotar o pedido, 1 minuto. Um pedido, abrir a massa, 2 minutos. Uma pizza,
rechear a massa, 5 minutos. Para uma pizza, assar no forno, 10 minutos. Uma pizza, embalar, 2 minutos. Uma pizza somente na entrega, 5 minutos mais 4 pizzas. Ok? Então, como eu falei, vai ser sempre considerado na nossa análise um item por vez, tá? O gargalo é o nosso forno, então ele é classificado como tambor, tá? E logo atrás tem um pulmão, que é um pulmão feito com massas já recheada, para agilizar o processo. Já cria ali como ele consegue assar uma pizza por vez e leva 10 minutos. É importante que já tenham várias pizzas recheadas para tirou uma pizza do forno assada, já coloca outra para não perder tempo, ok? E aí colocou essa pizza no forno, percebam, quando ela sair assada, a corda já vai informar, olha, então saiu uma pizza assada, já abre mais uma massa, porque a gente já vai tirar uma massa do pulmão para colocar no forno. Entendeu o porquê da corda? Para deixar o processo mais ágil, esse giro. Então, atrás ali do tambor, do forno, sempre vão ter várias massas já abertas e recheadas, tá? E sempre que sair uma massa, uma pizza assada, a corda já vai informar o início do processo para abrir outra massa, rechear a massa e repor o estoque que foi utilizado. Ok? Então, a primeira melhoria, óbvio, né? Então, atacar o gargalo é o forno. Então, a pizzaria, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a capacidade de produção do forno. Então, eles vão investir num forno a lenha que consegue assar uma pizza em 3 minutos, ok? Então, percebam, a gente vai reduzir de 10 para 3 minutos essa etapa. Logo, a gente vai ter uma melhoria no lead time total. Antigamente, se vocês olharem aqui, todo esse processo levava 25 minutos, certo? A gente fazendo essa melhoria no forno, ele já vai cair para 18 minutos. Porém, percebam que o forno a lenha agora, ele deixa de ser, né, olhem aqui essa figura, ele deixa de ser o gargalo, ele deixa de ser o tambor. O tambor agora é rechear a pizza, tá? A pizza leva 5 minutos. Agora, para assar uma pizza, leva 3 minutos. Para rechear, leva 5. Lembra que na aula passada eu falei, quando vocês trabalham ali em cima do gargalo, resolvem um gargalo, automaticamente vai surgir outro gargalo. Então, já foi identificado que rechear a massa agora é o gargalo. Então, o que tem que fazer? Criar um pulmão. De quê? Massas abertas. Então, o cara que trabalha ali recheando as massas, ele terminou de rechear uma pizza, ele já tem que ter várias outras massas abertas para puxar essa massa e trabalhar no recheio, ok? Esse que vai ser o pulmão agora. Ele não vai poder parar ali para abrir massa e tudo mais. Ele não pode perder tempo. Ele é o gargalo agora do processo. Então, como eu falei, aqui já está a análise, né? A gente, de cara, a gente já percebe essa melhora no lead time, e cai de 25 para 18 minutos. Aqui, tem também a entrega de pizza, né? Que leva 5 minutos. Também poderia ser o gargalo, mas ali, o que a gente não vai investir na compra de uma moto, a gente pode contratar outro entregador, por exemplo, né? Então, dividir a função, então a gente, ao invés de leva 5 minutos, ao invés de poder entregar 4 pizzas, contrata mais um, continua levando 5 minutos, mas agora entrega 8 pizzas, por exemplo. Então, são os dois gargalos que levam 5 minutos. Porém, a gente não pode criar um gargalo muito grande, não pode criar um pulmão, desculpa, muito grande ali para entrega de pizza, porque deixar um monte de pizza assada para os caras entregarem, por quê? Porque essa pizza vai esfriar, então vai comprometer a qualidade do nosso produto. Então, o que faz mais sentido é investir o esforço, né, nessa etapa de rechear a massa.
Então, aqui eu trago a figura ampliada aqui para a gente analisar melhor, né? Então, sempre que terminou de rechear uma massa, a corda já vai e avisa a etapa anterior, ó, abre uma outra massa, que a gente já vai usar, a gente terminou de rechear uma massa e já vai mandar ela para o forno, entendeu? Então, a gente já tem claro quem que é o tambor atual agora, que é essa etapa. Então, é sempre assim. Aí vai, reduz esse tempo aí de rechear a massa, pode ser que o forno volte a ser novamente o gargalo. Aí a gente constrói outro forno, ou trabalha com dois fornos, ou um forno com uma capacidade maior, enfim, vai ser natural, né? Sempre que se soluciona um gargalo, essa é uma regra dessa teoria, cria-se um novo gargalo, ok? Então, espero ter colaborado aí com vocês, com o entendimento melhor aí da aplicação da teoria das restrições nesse processo aí bem simples, né, mas didático, mostrando os impactos que tem ali de melhoria e a forma de se analisar esses processos, né, com essa técnica aí do tambor, pulmão, corda. E é isso aí. Até a nossa próxima videoaula. Bons estudos e até a próxima.